Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. Sim, toda quinta-feira é dia de leitura e eu quero ler a apresentação deste livro aqui, Afiadas, de Michelle Dean, As Mulheres que Fizeram da Opinião uma Arte. O pessoal gosta da opinião, mas olha, para fazer sua opinião uma arte, só a mulherada como essa aqui. E eu quero ler a apresentação, este livro aqui é maravilhoso, traz a voz de inúmeras mulheres incríveis, né? E eu quero trazer a apresentação dessa obra aqui para vocês especificamente, tá? Então vamos lá. Aqui. Vou ler o prefácio para vocês, para dar um gostinho do que tem por aqui. Selecionei e reuni as mulheres deste livro a partir de um elogio que receberam em vida. Afiadas. A natureza específica de seus talentos variava, mas elas tinham em comum a habilidade de escrever de maneira inesquecível. O mundo não seria o mesmo sem as reflexões ácidas de Dorothy Parker sobre os absurdos que enfrentou em sua própria vida, ou sem a habilidade de Rebecca West de abarcar metade da história do mundo no relato em primeira pessoa de uma simples viagem, ou sem a ficção de Mary McCarthy, que aborda as percepções de uma princesa em meio a monstros, ou as ideias de Susan Sontag sobre a interpretação, ou as farpas lançadas contra os produtores de cinema por Pauline Kael, ou o ceticismo de Nora Ephron em relação ao movimento feminista, ou o catálogo de manias dos poderosos elaborado por Renata Adler, ou as reflexões de Janet Malcolm sobre os riscos e as recompensas da psicanálise e do jornalismo. O fato de terem feito tudo o que fizeram em pleno século XX só as torna ainda mais extraordinárias. Elas surgiram em um mundo que não tinha a menor disposição para ouvir as opiniões femininas sobre assunto algum. Esquece-se que Dorothy Parker começou a publicar seus versos cáusticos antes mesmo que as mulheres tivessem direito ao voto. Muitas vezes não consideramos o fato de que a segunda onda feminista se desencadeou depois que Susan Sontag virara um ícone com o ensaio Notas sobre o Campo. Elas afrontaram abertamente todas as expectativas relacionadas a gênero antes que qualquer movimento feminista organizado tivesse atuado de forma a obter ganhos para as mulheres no seu conjunto. Com seu talento excepcional, conquistaram uma espécie de igualdade intelectual com os homens que outras jamais esperariam alcançar. Frequentemente, esse sucesso pessoal acabou por gerar tensões entre elas e as ações políticas coletivas do movimento feminista. Embora algumas das pessoas que integram este livro vissem a si mesmas como feministas, nem todas pensavam assim. Nenhuma delas, em princípio, se satisfez atuando como ativista. Rebecca West, que chegou mais perto disso, ao final acabou classificando as sufragistas como ao mesmo tempo admiravelmente ferozes e indesculpavelmente puritanas. Sontag escreveu em defesa do feminismo, depois revisou o tema e atacou fortemente Adrienne Rich em relação à mentalidade simplista do feminismo quando colocado diante de desafios. Até mesmo Nora Ephron admitiu se sentir desconfortável diante dos esforços feitos pelas mulheres para se organizar durante a convenção do Partido Democrata de 1972. Muitas vezes, essa ambiguidade é vista como uma rejeição às políticas feministas, e em alguns momentos o foi de forma explícita. Essas mulheres tinham um espírito oposicionista e tendiam a não gostar de ser agrupadas. Por um lado, algumas desdenhavam das outras. McCarthy não tinha nenhum interesse em Parker. Sontag dizia o mesmo em relação a McCarthy. É conhecida a ferocidade dos ataques de Adler a Kael. Por outro, não davam nenhuma importância a conceitos como o de sororidade. Posso imaginar Hannah Arendt me aplicando um belo sermão por incluir sua obra no contexto de sua feminilidade. E, no entanto, todas foram vistas como uma demonstração evidente de que as mulheres são tão qualificadas quanto os homens para influenciar a arte, o pensamento e a política. Todo o progresso que obtivemos nesse terreno aconteceu porque o lado feminino da equação pôde reivindicar Arendt
de Dion, Malcolm e outras. Conscientemente ou não, elas iluminaram o caminho para que as outras a seguissem. Escrevi este livro porque essa história nunca foi contada como merece, pelo menos fora de alguns circuitos isolados de Nova York. A evolução da literatura norte-americana é comumente contada com base em seus romancistas homens, os Hemingways, os Fitzgeralds, os Roth, os Bellows, os Salingers. Há certa sensação, de acordo com essa versão da história, de que pouca coisa feita por mulheres nessas diferentes épocas merece ser de fato lembrada. Até mesmo em retrospectivas mais acadêmicas, em histórias intelectuais, em geral assume-se que o cenário foi sempre dominado pelos homens. Os autodenominados intelectuais de Nova York, de meados do século XX, são com frequência identificados como um time masculino. Mas minhas pesquisas mostram algo diferente. Os homens podem ter sido superiores às mulheres numérica e demograficamente, mas na questão mais essencial, isto é, a de produzir uma obra que mereça ser lembrada, uma obra que defina os termos do próprio cenário, elas estão em absoluto pé de igualdade com eles, e muitas vezes acima deles. Afinal, existe alguma voz que tenha adquirido mais força ao longo do tempo do que a de Parker? É possível ouvir suas marcas em qualquer comentário que se faz. Há uma voz moral e política cujo alcance seja superior à de Hannah Arendt? O que seria de nossa visão da cultura sem Susan Sontag? Como pensaríamos hoje sobre filmes se Pauline Kael não estivesse aberto as portas para a celebração da arte popular? Quanto mais me aprofundo na obra que elas produziram antes de mim, mais desconcertante me parece o fato de que alguém possa olhar para a história literária e cultural do século XX sem colocar mulheres no seu cerne. Embora discordando, posso imaginar que a razão pela qual isso não foi feito seja o fato de que ser tão brilhante, tão excepcionais, tão afiadas, nem sempre fez com que fossem elogiadas no seu próprio tempo. O mais comum era que as pessoas reagissem mal às suas ferroadas. Os produtores da Broadway odiavam Parker e conseguiram expulsá-la de uma coluna de crítica teatral. Os colegas de Mary McCarthy, na Partisan Review, desprezavam as paródias que ela escrevia sobre eles e a consideravam arrogante e maldosa. Pauline Kael foi acusada pelos cineastas do seu tempo de não ser suficientemente séria. Ela é até hoje criticada nesse sentido. Foram enviadas cartas violentas aos editores de Joan Didion quando ela publicou seu famoso ensaio sobre a Califórnia Central, Some Dreamers of the Golden Dream. Quando Janet Malcolm comentou que os jornalistas exploravam a vaidade de seus personagens, colunistas a acusaram de conspurcar a suposta honra do jornalismo. Parte dessas críticas provinha do mais ralo machismo, outra parte de mera imbecilidade. Grande parte era uma mistura das duas coisas. Mas o essencial para mensurar a força dessas mulheres é saber como elas reagiram a isso, com uma espécie de ceticismo inteligente que era muitas vezes bastante divertido. Até mesmo Hannah Arendt revirava os olhos, hoje e na época, diante do furor causado pelo seu Eichmann em Jerusalém. Certa vez, Didion emitiu um simples uau diante de uma carta destemperada de um leitor. Adler tinha o costume de usar palavras dos próprios autores contra eles, chamando a atenção para suas repetições e sua nulidade filosófica. O jeito sarcástico, algumas vezes, acabou sendo usado contra elas, servindo de motivo para ignorá-las ou para acusá-las de falta de seriedade. Ironia, sarcasmo, escárnio. Intrusos podem utilizar esses recursos como um subproduto do ceticismo natural em relação ao conhecimento convencional, quando não puderam participar de sua formulação. Acredito que deveríamos dar mais atenção a tentativas de intervenção que fazem uso desse tipo de arma. Há que se valorizar sempre o fato de não ser igual a todo mundo, neste caso de não ser homem, mas também de não ser branco, de não pertencer à classe alta, de não ter saído das melhores escolas. Isso não significa que essas mulheres tenham sempre estado certas, mas elas estavam ali. E tal é o ponto principal deste livro. Sua obra, por si só, constitui uma razão para lhes agradecer por sua existência. Permito-me mencionar também um motivo secundário,
que deu forma ao tipo de questão que busquei explorar em relação a essas mulheres. Há um valor especial em conhecer essa história quando você é uma jovem com certo tipo de ambição. Há algo de especialmente valioso em saber que, apesar de tudo, é possível golpear com força o tão difundido machismo. Por isso, ao questionar nas páginas que se seguem o que fez dessas mulheres aquilo que elas foram, polemistas tão elegantes, contando com o apoio de homens ou sendo atrapalhadas por eles, sujeitas a erros, porém não caracterizadas por eles e, acima de tudo, absolutamente inesquecíveis, faço-o por uma simples razão. Mesmo hoje, mesmo depois do feminismo, ainda precisamos de mais mulheres assim. E então tem-se uma obra cheia, repleta de mulheres incríveis, de história, política, sociologia, de língua, de muita luta e de muito trabalho, sem enfeitar, sem romantizar a pura vida dessas mulheres e suas obras colocadas numa única obra. Isso aqui é para se deliciar, é para entendermos que grande parte dos grandes cientistas, pesquisadores, professores, homens incríveis que estão sendo lambidos por aí na internet, nas redes sociais, que são aplaudidos, grande parte deles estão apenas repetindo o que inúmeras mulheres já falaram há muito tempo atrás. Crédito devido a elas, fica aqui a dica da leitura da semana com essa riqueza de vidas femininas numa obra demais. Afiadas. Gente, vocês precisam ler esse livro. Fica aqui a dica da leitura, boas leituras para você e até a próxima.